Fala, gente, tudo bom com vocês? Estamos no nosso terceiro episódio do Comunidade Plus e eu estou aqui com uma equipe de peso, top das galáxias aqui, para poder estar falando para vocês hoje do nosso estudo da lição tão abençoado. Aqui com o pastor Gilson. Dá um oi pro povo aí, pastor Gilson. No primeiro episódio eu não falei as boas-vindas para a Paulista do Vale, né, cara? Então aqui, Juventude da Paulista do Vale, que bom estar com vocês aqui. A PV tá sempre on, sempre ligada, que Deus abençoe, é uma honra participar desse podcast. Temos aqui também o pastor Gabriel. Fala, pastor Yuri, que alegria estar aqui com vocês, meus amigos. Um salve aqui pra galera da APAC, a APAC não para. Um privilégio estar aqui hoje participando com vocês aqui, de volta aqui a essa roda de amigos tão boa. Que bom, que bom. O nosso líder para os jovens de São Paulo, pastor Cândido. Yuri, que alegria estar aqui com você, com o Gilson, com meu amigo Gabriel, que a gente orou tanto aqui por ele. Nos últimos meses está numa recuperação maravilhosa, graças a Deus. Milagre ter você aqui e a gratidão a Deus, viu? E um beijo no coração de cada jovem do estado de São Paulo, também da galera do Brasil que acompanha o nosso bate-papo. Benção, benção. E eu também mando um beijo pro pessoal da Associação Paulista Sul e para cada um de vocês que está assistindo aqui hoje o nosso estudo. Pastor Gabriel, o senhor poderia ler o texto do nosso estudo de hoje? Claro, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom demais. O tema do nosso episódio de hoje é escolha o seu difícil. Vocês devem já ter visto aquele meme da internet ou aquela postagem que o pessoal faz assim, ó, escolha o seu difícil, porque ter uma vida fitness é difícil, mas conviver com obesidade também é difícil. Casamento é difícil, mas o divórcio também é difícil. Na vida, a gente tem que tomar decisões e cada uma delas vem acompanhada de consequências. E eu acho que na caminhada com Jesus também é assim. A gente enfrenta desafios, dificuldade, isso faz parte da caminhada de todos nós. Mas para a gente começar o bate-papo, e até com perguntas aí que você vai poder usar com a sua galera, no seu pequeno grupo, eu queria perguntar para o pastor Gilson. Pastor Gilson, qual foi a decisão, assim, a escolha mais difícil que você já teve que tomar para continuar fiel, continuar seguindo a Jesus? Pastor Cândido, essa é uma pergunta difícil. Você se lembrar de apenas escolha o seu difícil, uma. Eu acho que essa é bem complexa. Eu acho que já tive vários episódios difíceis em relacionamento, julgo desigual. Tive que escolher o meu difícil e permanecer fiel a Deus e alguém que pensava parecido comigo. A questão profissional, na guarda do sábado. Eu tenho N histórias. Mas em vez de pensar apenas em um episódio, se vocês me permitirem, eu gostaria de trabalhar um conceito. Para a gente permanecer ao lado de Jesus não é nada fácil. Permanecer ao lado de Jesus é difícil mesmo, porque você lidar todos os dias com uma guerra, com o contexto do grande conflito que existe no nosso coração e na nossa mente. Tanto é que se você olhar João capítulo 15, Jesus repete 12 vezes o conceito do permanecer. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vós, daí você vai dar muitos frutos. Se você permanecer em mim... Então o conceito do permanecer, ele é desafiador. Eu acredito que o maior desafio que eu tive na vida e que tenho é permanecer ao lado de Cristo, porque sempre há uma tentação tentando me tirar de perto de Jesus. Agora, o conceito de a gente escolher Jesus é entender que primeiro foi Ele que escolheu ficar com a gente. Não fomos nós que escolhemos amar Jesus, foi Ele que escolheu nos amar. Uhum. E Ele escolhe todos os dias me buscar, dizer, Gilson, volta para mim, Gilson, vinde a mim, Gilson, permaneça em mim, Gilson. Ele é incansável. E este amor dele para comigo me constrange. E ele também escolheu o mais difícil. Ele estava na glória, num lugar perfeito. Ele escolheu vir a essa terra para morrer por mim, um miserável pecador. Ele escolheu ser humano, ficar 100% Deus, 100% homem. Sofreu, chorou, um dia foi crucificado na cruz por mim. Então, quando eu olho para esse amor, não tem como eu não escolher o difícil todos os dias. Porque parece difícil, mas se torna fácil. Pelo tudo que ele fez por mim, escolher ficar ao lado dele é fácil. Sensacional. Cara, eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, Gilson, porque essa questão da tentação, esses desafios fazem parte da vida nossa e de todos os jovens que estão nos acompanhando. Mas já pensando nesse aspecto, queria perguntar para você, pastor Gabriel, na sua opinião, quais são as tentações,
ou as maiores tentações que os jovens dos nossos dias enfrentam? Essa é uma boa pergunta. O pastor Gilson falou ali sobre permanecer em Cristo, né? E eu costumo pensar o seguinte, eu poderia enumerar N tentações que os jovens vão passar, mas acho que um dos maiores desafios do jovem, como um adorador, é ele demonstrar o traço de ser um adorador obediente, que vai de encontro ao que você falou de permanecer em Deus. Quando eu permaneço em Deus, eu tenho que ter um comportamento diferente. Nós bem sabemos que os jovens não são ilhas, não vivem sozinhos. Então acho que as tentações elas são peculiares para cada um, mas a pressão de grupo de uma sociedade que vive em contra de Deus é muito grande. Então é uma tentação muito forte. Às vezes para alguns pode ser o sexo fora do casamento, a bebida, a festa. Eu costumo imaginar aqueles jovens que vão para uma balada. Quando você chega na balada, tá todo mundo com um copo de bebida na mão, você não bebe, mas automaticamente você quer ter o quê na sua mão? Um copo de bebida. Você é fruto do meio. A pressão do grupo te leva na direção contrária. Então acho que uma das maiores tentações dos jovens cristãos hoje é se manter cristão em meio a um mundo que está completamente corrompido. E às vezes, por não ter uma identificação, uma identidade forte com Deus, uma base na palavra, muitos princípios são corrompidos porque eu quero ser igual ao meu colega, eu quero viver a modinha da trend, eu quero viver a modinha da rede social, eu quero fazer o que o mundo está ditando, e essa tentação acaba me afastando de princípios e valores que podem me levar na direção dos céus. É verdade. Você estava falando agora, pastor, e eu estava pensando aqui no que vocês dois falaram, e eu estou pensando aqui, e eu acho que uma outra tentação que a juventude sofre é a questão da facilidade. Então a gente tem tanta facilidade nos dias de hoje, e eu não estou falando contra conforto, até porque eu gosto de conforto, mas se você for observar, um dia a minha esposa encaminhou para mim, né, um vídeo que estava assim, o que você seria capaz de fazer pelo seu filho? E aí, de imediato, veio na minha cabeça, eu morreria pelo meu filho. E aí o vídeo falava exatamente isso. A pessoa falava, eu morreria pelo meu filho. E aí embaixo veio a pergunta, e você viveria por ele? Você viveria por ele? E ali eu fiquei pensando na questão que eu sou gordinho, que eu tenho que me cuidar, que o meu filho ele ainda é pequeno. Então, olha lá, às vezes, aparentemente, para o jovem, é mais fácil para ele ser um cristão quando ele está com a pistola na cabeça do que quando ele não está com essa pistola na cabeça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, às vezes, é mais fácil você ser um cristão quando você está num estado extremo. Mas as facilidades que nós temos, muitas vezes, faz com que a gente atinja, já que eu falei de mim, uma espécie de obesidade espiritual. Então, você não se preocupa tanto, você não exercita tanto a sua fé, porque você não está sendo colocado naquela situação extrema todo dia. Então, aí você acaba relaxando. Aí você diz, eu morreria por Jesus, mas você viveria por Jesus? Esse é o ponto. Uau. Sensacional. Se me permite, quando a gente fica sempre falando do jovem, da tentação do jovem, eu acredito que uma das maiores tentações que os jovens enfrentam é a mesma tentação que Adão e Eva enfrentaram no jardim. Pelo fato seguinte, vamos pensar no jovem que foi criado dentro da igreja, um jovem adventista de berço. Ele, às vezes, ele acredita que sempre tem uma luz melhor lá fora, e às vezes ele pensa que não está completo com Jesus dentro da igreja, porque tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. E aí entra um outro ponto. Qual a maior tentação que a serpente jogou para Adão e Eva? O que Jesus está te oferecendo ainda não é o suficiente. Então esse conceito de a gente muitas vezes não se sentir completo na presença de Cristo faz com que a gente busque fora da presença de Cristo aquilo que pode nos preencher, que é a maior mentira. Não sei se vocês acompanharam a notícia de um camarada, um empresário, que foi morto com um brigadeirão envenenado. Recentemente eu acompanhei. Satanás, ele joga essa mesma ideia. Ele prepara um baita de um brigadeiro, parece atrativo, só que joga veneno. Você come sentindo o sabor do açúcar, só que depois você desfruta do veneno e da morte. Então, esse conceito, toda vez que a serpente tentar você, tentando oferecer algo que, Deus não te mostrou ainda o que é completo, eu tenho algo melhor ainda do que Deus, cara, saia dessa. Brigadeirão envenenado. Sensacional. Jesus é suficiente? Essa é a grande tentação que o jovem enfrenta. Sensacional. Agora, vamos terminar aqui falando de coisa boa. Yuri, queria perguntar para você, qual foi a maior bênção assim, que você já recebeu por decidir seguir a Jesus? Vamos lá. A maior bênção que eu recebi, sem dúvida alguma, foi minha família. Às vezes eu recebo pergunta de jovens, pastor, eu tô no invade do encalhamento e tal.
Mas que grupo Vale de do encalhamento, pessoas essa eu vou que guardar. você tá andando? Quem é o grupo de pessoas que você anda? Porque é dali que vai sair é dali que vai sair a bênção. Olha aí. E mais, você tem testemunhado o amor de Deus? Porque olha lá, eu falei do amor de Jesus para minha família. O meu irmão falou do amor de Jesus pro melhor amigo dele. E esse melhor amigo dele tinha uma namorada. E meu irmão falou também pra namorada do melhor amigo. E essa namorada do melhor amigo, ela tinha uma irmã. E adivinha quem é a irmã? A minha esposa. Ufa. Amém. Então eu sou avô. Ufa, eu achei que essa história ia terminar diferente. Eu sou avô na fé da minha esposa. Olha que aí. Eu sou Olha aí, avô na cara. fé da minha esposa. Você consegue entender? Então, olha, a maior bênção que eu recebi por seguir Jesus foi a minha família. Agora, por quê? Porque eu estava num ambiente propício para poder receber essa bênção. E isso que acontece. Porque Jesus Cristo, às vezes a gente pensa em Jesus Cristo como destino final. Mas Jesus não é o destino, ele é o caminho. Ele não é o destino, ele é o caminho. E aqueles que estão no caminho encontram pessoas no caminho. Então, sem dúvida nenhuma, se eu não estivesse no caminho e seguindo a ordem do mestre no caminho, eu não estaria com a minha família hoje. Sensacional. Esse é um tema que a gente poderia conversar aqui por vários minutos ou até por horas. Mas você já pegou a ideia, né? Quando você reunir a sua galera aí, você vai conversar sobre escolhas. Qual é o seu difícil? Qual é a escolha que você está disposto a tomar para seguir os valores do reino de Deus, os valores da Bíblia? Porque assim, tem gente que acha que se manter puro antes do casamento, sem fazer sexo antes do casamento, isso é difícil. E é mesmo. Agora, ter uma mente poluída, aprisionada por pornografia, por coisas erradas, isso também é difícil. Tem gente que acha que não se submeter à tentação da bebida, isso é difícil. Claro que é, mas ser uma vítima do alcoolismo também é difícil. A intenção do nosso bate-papo é só fazer você entender. Escolha o seu difícil. Pode ser difícil seguir a Jesus e os valores do reino, mas isso com certeza vai trazer recompensas eternas para você e para aqueles que você ama. Vamos fazer uma oração para a gente fechar o nosso momento aqui? Querido Pai, obrigado pela Tua palavra e pela liberdade que nós temos para escolher Te seguir. Ajuda-nos a manter o nosso compromisso contigo até as últimas consequências e que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.